ministrar, aquele homem irá pregar, porque a Bíblia fala que era uma decápolis, ou seja, era um conjunto de 10 cidades, 10 regiões, que ele estaria levando o evangelho. Então havia todo um propósito ali. Não era uma brincadeira, não era pura e simplesmente, vamos para o outro lado, vamos ver o que Deus tem. Não, ele sabia o que Deus tinha para cada um deles ali. Ele tinha certeza do propósito de Deus. Ele havia buscado ao Senhor. Então essa certeza faz com que esses homens, essa certeza faz com que todo aquele grupo esteja sob um propósito que não era, com certeza, de morrerem afogados no meio do mar da Galileia. E a palavra do Senhor fala, diz o seguinte: mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39 do capítulo 4. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, a segunda pergunta, agora quem faz a pergunta é Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então não é uma fé assim solta, algo abstrato, etéreo. Não, é uma fé com sentido. Qual é o sentido? Fazer exatamente a vontade do Senhor, promover exatamente a vontade do Senhor. E a segunda e a terceira pergunta agora é deles de novo, E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui a Bíblia fala em outro evangelho que eles ficam maravilhados. E outro evangelho diz que eles ficam assim, quase que uma mistura de susto com uma mistura de um pensamento que não era lógico. Como é que alguém poderia fazer isso? Mas eles estavam ali diante daquele que estava manifestando a vontade plena, perfeita da Trindade, como também estava ali alguém que estava constituído e habilitado para realizar prodígios, sinais e maravilhas, se fossem necessários, para que o propósito da inauguração, da instauração do reino dos céus se manifestasse ali. Então, nós aprendemos, vamos dizer assim, muitas vezes nós aprendemos mais na tempestade do que na bonança. Muitas vezes nós aprendemos nas derrotas do que nas vitórias. Por quê? Porque somos indagados, porque somos aferidos nos nossos procedimentos, o que fizemos e o que deixamos de fazer. Então esses homens estavam ali. Eles conheciam aquele lugar. Falei para você, de 12, 4, conheciam aquele lugar, nasceram naquele lugar, se criaram naquele lugar, aprenderam a nadar, aprenderam a andar, tudo naquele lugar. Então eles conheciam assim, muito aprofundadamente toda aquela região e aquela depressão geográfica e climática. Mas eles não estavam conseguindo. Porque exatamente o que eu também me referi ontem, que uma boa parte das vezes as tempestades vêm de lugares que para nós já estão calmos, já estão controlados, já estão identificados. Vêm de lugares, não de coisas muito absurdas ou fora do nosso cotidiano, não, dentro do nosso próprio cotidiano. E tudo aquilo que até então nós nos utilizávamos de ferramentas e instrumentos que a nossa experiência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento de vida nos ensinou, não está servindo mais. Não está sendo suficiente. E esses discípulos foram em tom de crítica a Jesus. Porque é exatamente o que nós fazemos. Ou mesmo, se nós não fazemos, nós sentimos ou pensamos em algum momento lá no fundinho do nosso pensamento, a gente fala, puxa vida, será que Jesus não está vendo? Será que Deus não está percebendo o que eu estou passando? E a palavra do Senhor mostra de que esses homens, eles viram naquela tempestade inesperada um ambiente didático, pedagógico, para ensinar sobre Jesus, para mostrar quem é Jesus de fato.
E qual a sua característica, qual a sua constituição, qual a sua habilitação. E eles estão impressionados, admirados. Em segundo lugar, as tempestades da nossa vida são perigosas. E ninguém está falando que não sejam perigosas, né? Porque às vezes a gente também é levado a ficar com o negativismo, né? Negando aquela situação. Não, elas são perigosas. Mas o que eu posso fazer? Como eu devo agir? E em terceiro lugar, a tempestade da vida são administráveis até o momento. Depois passa nós não conseguimos mais administrar, suplantar aquela dificuldade. Então é um momento crucial, é um momento nevrálgico, mas também é um momento que nós nos deixamos levar, nos derramamos diante do altar do Senhor. E a Bíblia fala que essas tempestades, elas são surpreendentes. Por quê? Porque eu preciso conciliar a obediência a Deus, aquilo que eu já percebi que é a vontade de Deus sobre a minha vida, mas conciliar com a tempestade ao mesmo tempo, que era exatamente a dificuldade que esses discípulos estavam passando. Esses discípulos não estavam conseguindo conectar. Poxa vida, se Jesus falou para nós passarmos para outra margem, alguém que é tão próximo de Deus, né? Alguém que é tão consciente de toda a obra do Pai, como que depois acontece essa tempestade no meio do caminho? Então, essa situação é exatamente aquilo que nós passamos muitas vezes, porque de um lado nós sabemos que devemos obedecer, mas a impressão que dá, e eu estou fazendo agora, usando a minha vida de exemplo, né, o computador, tudo que eu escrevi no computador, perdi, não sei o que aconteceu, desligou. O celular travou, não consegui entrar no Facebook, e nem para subir o vídeo. Então são lutas que são coisas conhecidas, que a gente faz todo dia. Mas qual é o propósito? Seria uma intervenção espiritual? Está amarrado em nome de Jesus. Eu repreendo. Mas eu repreendi e continuou o mesmo. Eu pus a mão no computador, pus a mão no celular, está repreendido. Mas Deus é Deus, Deus sabe das coisas. O que me cabe fazer é estar à disposição. O que te cabe fazer é estar à disposição. A despeito da nossa, vamos chamar assim, da nossa aflição, da nossa angústia, da nossa dúvida, da nossa insegurança, exatamente o que esses discípulos estavam passando. E eles estavam no momento que eles estavam no meio do caminho. E eles não conseguiam remar nem para voltar para a margem inicial, que eles começaram a viagem, e nem para ir adiante para outra margem. Eles ficaram no meio do caminho. Então é exatamente esse momento crucial, difícil, de dúvida, né? Que nós devemos conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Jesus está presente. A Bíblia fala no livro do Apocalipse que ele estava no meio das igrejas. Ele está presente, ele habita no meio de nós, como a própria Bíblia fala. Conciliar a tempestade com a tempestade, a cronologia da nossa tempestade com Kairós de Deus, que é exatamente o que acontece com esses rapazes. Esses rapazes estavam diante de uma tempestade e Jesus, aos olhos humanos deles, estava completamente desconectado, ele estava dormindo, literalmente dormindo. E aquilo que eu falei para você é igual o semeador de uma parábola anterior que Jesus ministra no próprio capítulo 4, né? Que ele planta a semente e depois ele vai se deitar. Ele se deita, ele se levanta, ele se deita, ele se levanta, passa um dia, passa 2 dias e ele continua. Por quê? Porque há algo que é incontrolável, ele não tem como administrar. Ele não tem, ele vai até sabe aquela coisa quando a gente vai levar uma querida ou um querido nosso para o hospital, que a pessoa está em dificuldade, alguma coisa de saúde grave que aconteceu? Eu já passei por isso, e creio que alguns de vocês também já passou, né? Que você leva, e depois chega lá na frente daquela porta do hospital, né? Que aí a pessoa fala, até aqui você veio, daqui para cá você não passa mais.
porque é o momento de descansar. É por isso que eu falo para você que o Shabá é um estado de espírito. E o Senhor Jesus estava literalmente no seu Shabá, ou seja, é o momento de descansar no Senhor, porque é Ele quem tem todo o controle, é Ele quem tem todo o domínio, é Ele quem tem toda a majestade. Então Jesus, ele demonstra pelo seu exemplo, não agora porque ele está ministrando, e Marcos é muito bom nisso, porque Marcos não fala muito dos ensinos de Jesus, mas ele fala da prática de Jesus, da prática do Evangelho, da prática desse reino se manifestando todos os dias na tua vida e na minha vida. É por isso, e depois eu estava até conversando com uma pessoa ontem à tarde, e eu falava exatamente para você aquilo que eu coloquei em uma das postagens, né? Na única postagem que foi no Instagram, eu coloquei: suas promessas e a realidade que vivemos é exatamente a mesma coisa. Aí eu coloco lá entre vírgula, né? Suas promessas e a realidade que vivemos para Ele é exatamente a mesma coisa. Por quê? Promessa e realidade é o mesmo ambiente para Deus. Para nós, nem sempre. Para Deus é o mesmo ambiente. O meu desafio é fazer com que esse ambiente da minha realidade esteja completamente consciente de que a promessa do Senhor está se manifestando. Mas é impossível, não tem como. Essa tempestade no meio do caminho, nós vamos morrer, né? O barco está se enchendo de água, e aquele que poderia fazer algo não está fazendo. Ele está em outra dimensão, ele está numa outra situação. É exatamente isso que o Senhor está mostrando aqui, né? E depois, já falei da primeira pergunta. E em terceiro lugar, a causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. Lembra da segunda tempestade? Depois a gente vai passar por ela. Não na segunda tempestade no sentido literal. Vamos passar por ela porque vamos ler a respeito da segunda tempestade. Mas você percebe que a preocupação de Jesus não era acalmar a tempestade, mas a preocupação do Senhor Jesus era acalmar a tempestade no coração dos discípulos. Porque a tempestade no nosso coração, ela é mais, desculpe o termo, ela é mais impeditiva do que a tempestade externa. Porque a tempestade interna, ela está sendo fortalecida pela nossa insegurança, pela nossa incapacidade, pela nossa limitação, pela nossa falta de confiança em Deus, pela nossa falta de propósito em relação ao propósito de Deus. Se Deus me trouxe até aqui é porque Ele vai completar a obra. Não pode ser uma coisa tão difícil. Mas nós vivemos isso porque somos seres humanos. E Jesus pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Está lá no versículo 40 do capítulo 4. Por quê? Porque Jesus está preocupado com a tempestade no coração deles. A tempestade no coração deles era muito mais destruidora do que a tempestade do lado de fora. E Jesus se preocupa, e na segunda tempestade fica muito bem claro isso, que ele diz assim: sou eu, não temas. Ou seja, o Senhor Jesus queria trabalhar o coração desses discípulos, como aqui ele está querendo fazer. Ele está querendo trabalhar o sentimento, o emocional, porque é aqui o ambiente, e a Bíblia fala que é o ambiente de Satanás, que nós devemos o quê? Nós devemos trabalhar a nossa mente para que tenhamos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é a capacidade que Jesus tem de estabelecer promessa e realidade, colocarem tudo no mesmo lugar, tudo no nosso coração. Promessa e realidade, promessa e realidade. A pessoa que eu conversava com ela ontem à tarde falava assim: não, mas é difícil. Como é que eu vou viver essa minha realidade achando que a promessa do Senhor está se cumprindo porque eu estou nessa situação?
Aí eu falei, mas é exatamente o nosso desafio. Exatamente porque nós estamos nessa situação, mas porque nós confiamos no Senhor. Nós entendemos que o Senhor Jesus está à frente de tudo. Que um fio do cabelo nosso não cai se Ele não permitir. Que uma folha de uma árvore, de qualquer floresta, de qualquer região, de qualquer território, de qualquer reino ou país, não cai se assim Ele não permitir. Esse mesmo Deus é o Deus que, na minha realidade, na minha dificuldade, Ele tem todo o poder e capacidade de transformar e ao mesmo tempo de me levar ao cumprimento do seu propósito. Eu não estou vivo pelo meu vigor e pela minha vitalidade, até porque não tenho tudo isso. Mas eu estou vivo por causa de um propósito de Deus. E eu quero que esse propósito de Deus se manifeste poderosamente cada dia mais. Não é assim? Bispo Antônio, pastor Amara, minha tia Alzira. Aliás, lembrando a minha tia Alzira, estou lembrando do meu avô. Uma vez, muitos anos atrás, meu avô Alberto, né, que já está na glória, já está com o Senhor, uma vez eu perguntei para o meu avô assim, vô, e ele, vez por outra, já naquela época, há muitos anos atrás, põe décadas nisso, né? Eu perguntava assim para ele, vô, e ele vinha para São Paulo de quando em quando, naquela época. Aí eu perguntei para ele assim, vô, é o seguinte, não tá na hora do senhor ficar mais ali no teu lugar, no teu ambiente, ficar pegando, e naquela época ele pegava ônibus, né, para vir da Bahia para São Paulo. Eu falava assim para ele, vô, não é melhor o senhor ficar lá? Ele falou, não, ele quase me repreendeu. Ele falou, não vou fazer isso não. Por quê, vô? Porque se eu parar de viajar da Bahia para São Paulo de quando em quando, quem vai falar do Evangelho? Quem vai falar de Deus durante toda a viagem? Porque meu avô fazia o seguinte, durante a viagem ele brincava comigo e falava assim, olha, quando acaba os radinhos de pilha, que tudo aquilo que todo mundo tinha que fazer, já está todo mundo cansado, aí eu começo a falar de Jesus e que Jesus fez na minha vida. Ou seja, em outras palavras, o meu avô dizia o seguinte, tem um propósito de Deus. Enquanto esse propósito de Deus tiver que ser cumprido, eu não vou sair da minha tarefa. Então, o meu viver está tão conectado com o propósito de Deus que enquanto o propósito de Deus não for alcançado, eu não vou morrer. Em outras palavras, era o que o meu avô queria dizer. Então, é essa consciência, é esse propósito, é essa objetividade que eu tenho que viver no meu cotidiano a despeito de. Eu quero ler uma outra passagem aqui, já vou terminar, mas eu quero ler, porque é uma das passagens assim, né, que eu sempre, quando eu via, por exemplo, a Bispa Sônia pregando e ministrando, né, e ela falava muito, ela gosta muito dessa passagem, e eu creio que essa passagem diz muito sobre isso hoje. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim, depois disto os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pois Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, disse, ah, Senhor Deus, de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti, e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
No versículo 12 diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Depois vem o conselho de Josafá para o povo: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, quando nós vivemos esse propósito do Senhor, a guerra não é nossa. A circunstância não é nossa, mas pertence ao Senhor. Não obstante estarmos nela, no meio dessa tempestade, mas o Senhor está com o seu propósito, com o seu objetivo por sobre tudo isso. E porque nós representamos esse desejo, essa vontade perfeita, permanente, maravilhosa e eterna do Senhor, então, juntamente com essa vontade, nós vamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Por isso nós precisamos acalmar o nosso coração. Nós precisamos de um ambiente de glória do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste e se derrame. E nós vivamos exatamente tudo aquilo que o Senhor deseja. O bom, o perfeito e o agradável, que é a vontade dele. E a vontade dele, ela permanecerá. Ela está completamente revigorada, reanimada, restaurada em nosso viver, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. E ao mesmo tempo, pedir para que o Senhor desesperadamente venha ao nosso encontro, nos alivie o coração e nos permita andar, e nos permita caminhar com Ele. E ainda que haja aos nossos olhos uma tempestade, calma. Essa tempestade vai passar, porque a promessa do Senhor está por sobre a tempestade. Ela vai chegar até a outra margem. Ela nos dará bom ânimo e ela fará com que nós vivamos exatamente todo o seu propósito, do começo ao fim, em nome de Jesus. Amém?